Há mais de 20 anos, a Nayara e a mãe trabalham com decoração de festas e eventos. O espaço criado aqui realiza não só o sonho de muitas pessoas com as festas de casamentos, festas de debutantes e formaturas, mas também realiza um sonho delas. Nayara conta que nunca passou tanto tempo com o salão vazio. A empresária ainda lembra quando foi a última festa que realizou por aqui. Então, nosso último evento foi no dia 14 de março, foi um sábado, foi até um aniversário infantil que a gente fez. E a gente já tinha eventos para o final de semana, para os 2 finais de semana seguintes, como nos outros meses, né? O ramo de festa ele já vinha sofrendo uma decaída, né? De uns 2 anos para cá. Mas esse ano a gente estava animada, estava um ano muito próspero, muito cheio lotado de eventos. Janeiro, fevereiro foram meses muito bons. E março, e assim sucessivamente. Nós tivemos muitas festas que tiveram que ser agendadas por conta da pandemia. Ninguém tinha essa noção. Ou se tinha, não era uma coisa que a gente achava que ia realmente parar geral. O Choquito, cantor e empresário famoso da banda MP Black, tem mais de 16 anos de estrada. Já cantou em festas até fora do estado de Rondônia. A banda tem 15 componentes, do cantor ao motorista do ônibus. E ele lembra que em fevereiro desse ano, a agenda de festas para a banda se apresentar em 2020 já estava lotada. A gente estava com uma agenda bem legal para esse ano, assim, a gente fala, 2020 vai ser um ano assim que a gente vai arrebentar. Tava com muita coisa, muito casamento, muito orçamento, e na realidade, quando deu o pico da pandemia, faltava 15 dias para o nosso primeiro evento do ano, né? Que nossos shows começam, assim, já tinha tido os de fevereiro, né? Mas março, a partir de março é que a coisa explode, né? Então, assim, tinha uma galera, assim, que dependia da gente, né? Tem gente, assim, que ficou muito mal, né? Tem um parceiro nosso que teve que voltar pro o estado dele de origem, né? Eu falei, foi um cara que ele falou assim, não, mas ainda vai ter um evento. Eu falei, não, amigo, vai lá para perto de sua mãe, fique lá, porque senão vai passar agora, né? A gente já estava sabendo o que estava rolando, porque tipo, tinha muita gente que estava desacreditada, tinha aquele bordão conhecido, uma gripezinha, é uma coisinha, né? Ninguém tinha noção da proporção que isso iria tomar, né? E a Verônica, que tem um restaurante com vista privilegiada para o Rio Madeira, sempre viu o local lotar no cair da tarde. Agora, esse momento é bastante delicado, fazer com que o cliente entenda essa nova postura do mercado. E aí também vem a questão desses decretos, né? Que tem essa contradição entre os 2 decretos. Eles estão o tempo todo em contramão um com o outro. O Estado diz uma coisa, o município diz outra, e você não sabe a quem seguir. A vigilância diz uma coisa, a defesa civil diz outra, o bombeiro diz outra, todo mundo trabalha com um linguajar muito diferente um do outro. E isso dificulta o nosso entendimento. Por mais que nós tenhamos boa fé, boa vontade em atender todos os requisitos, porque nós temos necessidade de trabalhar, nós temos funcionários. Eu, por exemplo, afastei alguns funcionários, mas agora eles estão retornando. E aí é um momento de retomada, é um momento muito difícil, um momento de sanar suas inadimplências. E aí você também tem que se deparar com constrangimento de dizer para uma família que você não pode atender uma criança, que você não pode atender o idoso, que está todo mundo saturado de estar em casa e eles querem também sair, também respirar ar puro, né? Mas o que os 3 têm em comum? Trabalham com o lado social da população. Um leva a agregar em um espaço pessoas, o outro promove o entretenimento e o outro, de forma organizada e planejada, realiza as cerimônias. E quem abriu as portas para esses serviços fomos nós. Segundo pesquisadores, ao longo do tempo evoluímos e, nesse espaço de tempo, sentimos a necessidade de socializar, mostrar ao outro nossas conquistas, celebrar vitórias e, usando um termo popular, reunir a galera para jogar conversa fora. Por isso é que sempre falamos, vamos a uma social, ou fazer a social. Mas com a pandemia causada pelo novo coronavírus,
A ordem mundial é proibir aglomerações e praticar o distanciamento social sempre que puder para evitar a contaminação de pessoas. E quem mais se prejudicou nisso tudo foram eles, a classe cultural, músicos, eventos, bares, restaurantes e todos que fazem parte dessa classe tiveram que paralisar suas atividades, do dia para a noite. Esses períodos onde houve lockdown, onde houve fechamento do comércio, a Abrazel, como uma entidade que compõe também o Grupo Pensar Rondônia, esteve reunindo junto com o município, com a prefeitura do município de Porto Velho, também com o governo do estado, e em alguma medida, em alguns momentos, entendeu que se fazia necessário essas manobras, né, para se reduzir a circulação de pessoas. Com o objetivo de, em determinado período, ganhar fôlego ou ganhar tempo, né, para o poder público promover as mudanças e implementos que precisava ser feito na saúde. Acontece que o lockdown aconteceu, o isolamento restritivo aconteceu, mas por parte, sobretudo, do município de Porto Velho, não houve nenhum acréscimo de leitos, nenhum acréscimo ou compra de medicamentos. Na verdade, a gente viu uma grande inércia ou incompetência do município em fazer a aquisição. Na esteira da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, um dos setores mais afetados foi o de bares e restaurantes. Nós estamos na Avenida Pinheiro Machado, mais conhecida como a Calçada da Fama. Antes da pandemia, aqui vivia lotado de pessoas e os bares viviam abertos. Depois do isolamento restritivo criado pelo decreto de calamidade pública, já são mais de 100 dias. Alguns setores acabou não aguentando e o negócio teve que ser fechado. Segundo o presidente da Abrazel, o setor de alimentos que eles representam é um dos maiores setores no estado de Rondônia, tanto pela quantidade de estabelecimentos quanto de pessoas empregadas. Com a pandemia, um número expressivo já pediu baixa na junta comercial, ou seja, fecharam as portas. Só para se ter ideia, na capital Porto Velho, antes da pandemia nós tínhamos 1.600 CNPJs ativos e no âmbito do estado 6.000 CNPJs ativos. A Juscer já nos noticia aí uma baixa de 700 CNPJs. A gente vê um percentual bastante expressivo de empresários que foram lá na Juscer pedir baixa. Quando a gente considera que nem todos os empresários vão lá pedir baixa, porque às vezes não tem sequer o recurso para dar andamento nesse procedimento, a gente multiplica pelo menos isso por 4, né? Daria aí um número mais expressivo ainda de 2.800 empresas. Isso nos demonstra que o número de empresas que fecharam durante esse período de pandemia foi bastante relevante. Isso impacta na vida de todos porque ocasiona-se muito desemprego. E os que ainda permanecem com as portas abertas, como tem feito para sobreviver e manter os funcionários? Pois é, uma nova adaptação, né? Nós estamos nos adaptando à nova realidade do momento. E aí, fazer com que o cliente sinta seguro novamente, recuperar essa segurança do cliente, para que ele se sinta à vontade, para que ele saiba que está num lugar arejado, num lugar que tem higienizações adequadas, que nós estamos trabalhando dentro das normas exigidas. Então, assim, é uma adaptação muito difícil, porque você vem de quase 120 dias parado. E aí você tem que fazer um novo investimento, a nova roupagem para atender essa demanda, né? E no caso da Nayara, sem eventos para realizar, como tem mantido os funcionários? A empresa aqui, a gente trabalhou com esquema de escala. Nós paramos um tempo, mas né, não foi direto, porque como a gente está mexendo com o ramo de delivery, a gente precisa estar com os funcionários aqui. Então, a gente fez escala. Um trabalha de manhã, o outro à tarde, um nessa semana, o outro na outra. E os gastos fixos, energia, porque continua funcionando, né? Os gastos com os funcionários, porque nós, como empresa, não tivemos coragem de abandoná-los, porque né, eu acho que isso é importante, não mandamos ninguém embora. Então, nós temos um quadro hoje de 12 funcionários. E fora os custos com mídia, porque a gente teve que investir também nisso, nessa reinvenção de mídia, né, para poder
mostrar que a gente estava fazendo um delivery, mostrar que a gente estava fazendo tudo com segurança, tentar colocar a empresa nesse ramo que não era o nosso forte. E você sabe o que o Choquito teve que fazer? Ele se reinventou. E aí eu pensando e nada dava certo e, cara, bicho, o que é que eu vou fazer? E comecei a ficar irritado, acho que aconteceu isso, né, com todo mundo, e com a esposa grávida, e não conseguindo somar, né, tipo, ali as coisas dando errado, e eu fiquei perdido, a verdade é a palavra mais certa para colocar. Eu fiquei perdido. Mas foi através de uma transação comercial entre a esposa, que é advogada, e uma imobiliária que ele encontrou a nova vida. Sem microfone, sem música. E vi, assim, eram coisas que não eram bicho de 7 cabeças. Tinha uma pintura e alguns reparos. Aí peguei, fui atrás de um parceiro também, que é músico, o Kim, né? Um baixista do Gabriel Parada até. Aí falei com o Kim, combinei o valor com ele e vi que sobrou um dinheiro, beleza. E aí eu comecei a andar na cidade, assim, né, naquele pouco assim, e comecei a perceber que as obras não pararam e que as pessoas precisavam daquilo, e aquilo ficou martelando na minha cabeça. E aí o que eu comecei a fazer quando eu fiz o Faz Tudo? Eu comecei a me indagar e até coloquei aqui, né, dos pequenos reparos que a pessoa precisa, e comecei a fazer questionamento para as pessoas se ela precisava. De uma torneira que está quebrada, de um fio que está descascado, de uma pintura que está desgastada, de um frete, dessas coisas. Comecei, no meu banner, eu faço perguntas, eu não só coloco o serviço, eu pergunto para a pessoa se ela precisa disso. Agora, na fase 3 do decreto, boa parte dos restaurantes voltaram a funcionar com atendimento local. Segundo o presidente da Abrazel, os empresários estão sim tomando todas as medidas e cuidados com as normas de higiene e adoção de medidas para diminuir a contaminação. A gente observou que protocolos foram estipulados, a Abrazel, como outras entidades também, participaram redigiram junto com o Estado esses protocolos de segurança para evitar a disseminação do vírus, e as empresas sérias têm seguido isso, têm utilizado álcool em gel, têm medido a temperatura do consumidor e também do colaborador quando ele se apresenta para o trabalho, enfim, têm estimulado o uso de máscara e outras medidas. São várias medidas que podem ser implementadas no ambiente das empresas que previnem a contaminação. A gente tem ouvido aí e repetido a frase, né, que o CNPJ ele não transmite a doença. Na verdade, o cuidado que a gente tem que ter hoje é só entre as pessoas, e isso é plenamente executável. A Nayara faz um apelo às autoridades que deem oportunidade para ouvirem os organizadores de eventos. Ela diz que o benefício ajuda, mas todos sentem mesmo a falta de se sentir útil, meter a mão na massa e trabalhar. Até depois que liberar, eu acredito que a gente vai ter esses cuidados, porque é uma coisa que vai acontecer. Mudou, existe uma população antes pandemia e vai existir uma população depois. Até as próprias pessoas vão ter medo de ir à festa, vai acontecer. Então, o que a gente precisa? Um decreto, algo que ampare a gente e que dê uma solução cabível, viável, funcional e que seja, acima de tudo, que proteja as pessoas que estarão na festa. E mesmo com toda a dificuldade entre o abrir e fechar as portas, a empresária Verônica já está confiante que essa retomada será positiva. E graças a Deus os nossos clientes estão aderindo de forma muito positiva a essa nossa mudança, essa nossa migração de bar para restaurante, e contando que nós temos uma vista muito privilegiada, um ambiente altamente arejado, então isso faz com que o cliente se sinta ainda mais seguro em estar aqui conosco. E claro que a gente soma pensamentos positivos, e tudo o que queremos é que essa aglomeração boa volte o mais rápido possível, mas com toda segurança.